Olá, tudo bem? Eu sou Chais da Soul e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre gestão do tempo e produtividade. Você já teve aquele dia, aquela semana super corrida, em que parece que a semana passou e você simplesmente parece que não fez nada, parece que a semana não rendeu? Então, você pode estar sofrendo do mal, né, do mal do século, que é gerir assertivamente o nosso tempo e ser produtivo. A gente sabe que a gente tem inúmeras distrações. É o celular, são as redes sociais, é alguém chamando a gente, é o trabalho em equipe, que é importante, mas que às vezes a gente precisa daquele nosso tempo para se concentrar. O dizer não é desafio para muitas pessoas e tudo isso impacta na nossa gestão do tempo. O que é gerir o nosso tempo, né? A gente saber organizar as nossas tarefas dentro do nosso dia, dentro dos nossos horários, de forma mais produtiva, ou seja, fazendo melhor, né? Mais rápido e melhor, certo? Em menos tempo. Então aqui eu vou dar algumas dicas interessantes para você ter alguns cuidados, né? E também algumas dicas importantes que podem facilitar aí a organização das suas tarefas, certo? A primeira dica é a gente entender o custo da troca. Quando a gente está concentrado fazendo um relatório, né, e a gente tira a nossa atenção para ir olhar o nosso celular, né, para ir olhar os grupos do WhatsApp, que a gente tem vários grupos e tudo mais, a gente tira a nossa atenção daquele relatório e olha para o celular. Leva um tempo para a gente se conectar com aquelas mensagens que estão aqui, desligar e depois se conectar com aquilo que a gente estava fazendo. Isso se chama custo da troca. Ou seja, às vezes a gente tem várias interrupções dessas, a gente não termina aquilo que a gente estava fazendo para fazer outra coisa, e isso faz com que o nosso cérebro demore muito mais para engrenar naquela atividade, fazendo com que a gente leve mais tempo para fazer alguma coisa. Então a minha dica é: comece e termine. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes a gente tem interrupções que são importantes e que a gente tem que fazer. Quando acontecer isso, sinalize de onde você parou ou aonde você estava, porque isso facilita você voltar a escrever ou voltar a olhar de onde você parou, ok? Mas de preferência, comece e termine essas tarefas, certo? A segunda dica é entender que a gente tem escolha, certo? Todos nós temos escolhas. Ou seja, quando alguém diz pra você assim, eu não tenho tempo pra ir pra academia, ou eu não tenho tempo pra ler um livro de noite quando eu chego em casa, Chase, eu sei que isso é muito importante pro meu desenvolvimento, mas eu não tenho tempo pra fazer isso. Entenda que ter tempo é sempre uma questão de escolha. Se você não tem tempo, é porque você priorizou outra coisa. Eu não tenho tempo porque eu priorizei acordar mais tarde, de manhã cedo, ao invés de acordar um pouco mais cedo e ler um livro ou ir para academia, certo? Eu optei por entrar naquele grupo de estudo, então eu não tenho tempo para fazer outras coisas. Então tudo é uma questão de escolhas, certo? Então a gente tem que entender isso é importante, isso faz parte da nossa autorresponsabilidade. Entender que a gente precisa priorizar, sim, as coisas que são importantes para nós, que vão levar a gente adiante, mas que ter tempo é uma questão de escolha, certo? Eu posso acordar mais cedo para ler o livro ou para ir para academia? Eu posso, certo? É uma questão de escolhas. Por que é importante a gente entender isso? Porque se a gente entende que a gente tem escolha, a gente também tem que entender que a gente precisa aprender a dizer não. Certo? Muitas pessoas falam assim pra mim, Chaize, é que eu tenho que assumir tudo, porque senão ninguém faz, né? Ou o meu chefe sempre vem e me pede e eu não consigo dizer não pra ele. E aí, às vezes, as minhas coisas acabam atrasando. Bom, o que o seu chefe prefere? Que você diga, não consigo fazer isso nesse momento, eu preciso de um prazo maior, ou que você atrague com atraso, de repente, outras tarefas. Isso é importante de você entender. Hoje, grande parte da nossa sobrecarga de tempo, de tarefas, é porque a gente não sabe dizer não ou não sabe renegociar prazos, ok? Então, isso também é uma questão da nossa escolha. Entenda que dizer não é, eu não vou fazer. Às vezes, o dizer não é, eu não consigo fazer nesse momento porque eu tenho essa e essa tarefa. Eu posso verificar isso com você amanhã? Ou tem alguma outra pessoa que possa nos ajudar nessa questão? Isso é dizer não, né? E às vezes é uma forma mais leve, mais light, enfim, para quem tem medo de dizer não, aí é uma dica muito válida. A próxima dica, e para mim uma das mais importantes,
é que a gente precisa listar tudo que a gente tem como tarefa. Como assim, Chaise? Eu lembrei que eu preciso fazer determinada coisa, eu tenho que anotar. Eu tenho um treinamento para dar sábado que vem. Eu preciso anotar, preciso desenvolver o material desse curso, desenvolver o material desse treinamento. Por que isso é importante? Porque ter um lugar com todas as nossas atividades faz com que a gente não esqueça daquilo que a gente tem que fazer. É muito comum a gente estar no dia a dia e falar assim, terminei aqui o que eu tinha para fazer. E agora? Que mais? Que mais eu tenho para fazer? Eu sei que eu tenho coisas para fazer, mas agora eu não consigo lembrar. Então, listar as nossas atividades é importante para que a gente tenha clareza de tudo aquilo que a gente precisa fazer. Depois disso, a próxima etapa é a gente colocar prazo, certo? A gente precisa colocar prazo naquilo que a gente precisa fazer. E uma das dicas muito importantes do Getting Things Done, do livro Arte de Fazer Acontecer, chega na minha caixa de entrada uma demanda. Leva menos de 2 minutos? Eu posso fazer agora, certo? Porque de 2 em 2 a coisa vai enchendo e daqui a pouco você tem uma manhã toda de respostas de e-mail que levavam 2 minutos. E isso faz com que o seu dia fique sobrecarregado. Então, se leva menos de 2 minutos, faça. Se leva mais de 2 minutos, planeje, né? Coloque lá na sua lista de tarefas, coloque um prazo. Então, o que é isso? Eu vou dar um treinamento no próximo sábado. Eu preciso tirar um dia ou algumas horas para eu planejar esse treinamento, preparar esse treinamento. Que dia vai ser esse? Vai ser quarta-feira de manhã. Então, eu anoto, coloco um prazo para isso, coloco quarta-feira de manhã, eu vou sentar e vou desenvolver esse treinamento. Por que isso é importante, gente? Por que colocar prazo é importante? Porque isso deixa o nosso cérebro mais seguro. Então, como assim, né, Chaise? Eu sei que eu anotei e eu sei que eu tenho um tempo destinado para fazer aquela tarefa na próxima quarta-feira, ok? Isso é importante. Ter noção daquilo que a gente precisa fazer e colocar prazos para que a gente seja mais assertivo. Isso faz com que não venham aquelas lembranças, aqueles pensamentos na hora que a gente está na cama, prontinho para dormir, e aí não tem caneta para anotar. E a gente acorda de manhã e fala, putz, o que eu tinha que fazer que eu lembrei no meio da madrugada, no meio da noite? Então, para evitar que esse tipo de coisa aconteça, anote, faça um planejamento, né? Coloque um prazo, enfim, e se leva menos de 2 minutos, faça agora, certo? Essas são as dicas de hoje. Se você gostou, curte o nosso canal, veja os nossos outros vídeos, tem vídeos muito legais aqui no canal para que você possa se desenvolver, adquirir novas competências, enfim. Se você gostou, manda um inbox pra gente. Um abraço e até mais!